Glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma semana para aprender mais da parte de Deus com a nossa lição do segundo trimestre do ano 2020. Vamos começar com uma oração, pedindo a graça de Deus e que Ele abra as nossas mentes, que a gente tenha compreensão do que a gente vai ouvir hoje. Fechem os seus olhos, curvem as suas cabeças e orem comigo em suas casas. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por este dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor, por cada dádiva, pelo nosso alimento, pelos nossos familiares. Agradeço também por esse momento de aprender mais da tua palavra. Nos ensina a buscar sempre a tua presença, Senhor, e a fazer a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje, como eu falei, nós vamos dar continuidade, nós já estamos na 11ª lição, né? O tempo passa depressa. E é bom que nós ocupemos o nosso tempo com as coisas que agradam a Deus, né? Deus se alegra, isso nos edifica e tudo vai concorrer para a honra e a glória de Jesus, né? Somos gratos a Deus porque Ele já nos trouxe, assim, 10 semanas de valiosas lições, né? Porque cada lição que a gente aprende, a gente colocando em prática na nossa vida, a gente vai ficar cada dia mais firme na palavra de Deus, né? Isso é muito bom. Hoje nós vamos ver a lição Uma Mulher Toca nas Roupas de Jesus. Está vendo o nosso título? Observem bem essa imagem e pensem por que uma mulher queria tocar nas roupas de Jesus, né? Temos que nos lembrar que naquela época Jesus andava na região da Galileia, operando milagres, né, falando da palavra de Deus. Ele fez muitas coisas, né? Ele fez cego enxergar, ele curou crianças, ele curou idosos e teve encontros com muitas pessoas. Mas, como eu falei aqui desde o princípio, os maiores encontros de Jesus, as maiores pregações eram para uma pessoa só. Esse milagre, ele foi bem significativo na vida dessa mulher e ele mudou a vida dessa comunidade. Vejam que em algumas lições a gente fala muito da questão do desprezo, da questão da segregação, né, da separação de pessoas. Isso é muito ruim até os dias de hoje. E naquela época talvez fosse pior, né? Para uma mulher conseguir chegar até Jesus, com certeza seria um pouco mais difícil do que um homem. Porque essa mulher, ela tinha toda uma situação que dificultava ela tocar nas roupas de Jesus. E olha que a gente está falando só no título. Essa mulher, ela vivia doente havia 12 anos. Quer dizer, vocês têm entre 7 e 8 anos, né, os alunos da minha classe. Imagine ainda 4 anos a mais do que o que vocês têm, 4 ou 5 anos. Né? E de doença. A palavra de Deus vai nos dizer que essa mulher, ela já tinha gasto todos os recursos dela com médicos. E ela não era uma mulher sem recurso, ela era uma mulher rica. Ela tinha bastante recurso, mas essa doença ela se prolongou tanto que os recursos dela se acabaram. A Bíblia não fala se ela tinha esposo, se ela tinha filhos. A Bíblia fala do encontro valioso dela com Jesus. E assim, não foi uma coisa que Jesus tocasse nela, né? Essa lição ela vai dizer que essa mulher tocou nas roupas de Jesus. Então, vamos ler na palavra de Deus e depois a gente vai contextualizar de acordo com a lição que vocês têm em casa. A gente vai procurar essa lição, esse texto, no livro de Marcos, lembrando que a gente está no Novo Testamento ainda. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, né? E nós estamos na primeira parte do Novo Testamento. Então, o primeiro livro é Mateus, o segundo é Marcos. Semana passada também foi, lembram? Então, vamos lá. A gente vai para o livro de Marcos, o capítulo 5, só que a gente vai começar lá no versículo 25 e a gente vai ler até o 34, correto? Então, leiam comigo, acompanhem com as suas Bíblias, a partir do versículo 25.
E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e tinha despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então vamos lá. Continuando. Disseram seus, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que se tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele se lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Até o versículo 34, amém? Tem alguns pontos aqui que a gente tem que prestar bastante atenção e ver quão maravilhoso foi esse feito para a vida dessa mulher, dessa comunidade, como foi significativo isso que aconteceu. Essa mulher, como eu falei, ela estava doente há 12 anos. Todos os recursos dessa mulher já tinham se esgotado, e a gente vê aqui no versículo 26 que nada disso teve proveito. Quer dizer, todo tipo de medicina, vamos dizer que ela fez chás, ela tomou comprimido, ela fez medicina natural, ela fez outro tipo de tratamento que a gente não sabe na época, mas nenhum conseguiu a melhora dela. Ao contrário, dizendo sempre que ela estava sempre piorando, né? Indo a pior. Mas ela tinha um propósito. Né? No coração dela, ela imaginava que se tão somente quando Jesus passasse, ela tocasse na orla do vestido, quer dizer, na barra da roupa de Jesus, na barrinha, ela seria curada. Então, isso aqui revela um pensamento, né, de muita fé e também um pensamento estratégico. Essa mulher, ela não ficou prostrada, ela era uma pessoa que já estava fraca, né, há muitos anos doente. Ela poderia ter ficado em casa deitada e ter pedido para uma pessoa e chamar Jesus. E Jesus, munido de tanto amor, se compadeceria e iria até aquela senhora e operaria o milagre de cura. Mas ela não esperou, né, reunindo as forças que ela tinha. Ela foi ao encontro de Jesus. Não foi um encontro fácil, porque além dela estar muito fraca, a multidão apertava Jesus. Lembram que sempre que a gente fala aqui dos milagres de Jesus, a gente lembra que ao redor de Jesus tinha uma multidão. Então, para a gente transpor uma multidão é muito difícil, né? Vocês já viram assim, quando a gente vai para um lugar que tem muita gente, uma aglomeração, quando a gente ia, né, para as aglomerações. Era muito difícil de andar. Por exemplo, um supermercado cheio é péssimo, né? Um dia de feira livre, que está tudo muito cheio, a gente tem até agonia de passar, porque é muita gente, né? Se a gente for num ônibus, o ônibus estiver muito cheio, é complicado. Então, a multidão, ela complicava ainda mais a situação. E vejam como Jesus é maravilhoso. Essa mulher tinha esse propósito no coração de tocar na barra da roupa de Jesus, na orla da veste, né, na barrinha da roupa. E ela conseguiu, com muita dificuldade. Eu acho que ela ia assim, praticamente escorada nas paredes, né? Tanto é que a imagem do título mostra uma mulher debruçada, assim, né, quase caída ao chão, porque ela foi do jeito que pôde. Ela quis saber que chegava lá e tocava. Né? Ali gente apertou, gente pisou no pé dela, gente empurrou, mas ela não quis saber. Quando ela tocou, imediatamente o mal que havia, ele cessou, o fluxo de sangue parou. E ela sentiu toda a energia, toda a saúde do corpo dela se recuperar com um toque. Vejam quão grandioso foi esse milagre. E assim, se a gente está num lugar muito apertado, com muita gente ao redor, e alguém toca na gente, a gente nem consegue perceber quem foi a pessoa.
Mas estamos falando aqui de um milagre de Jesus, né? Então, quando Jesus sentiu aquela mulher tocar na roupa dele, ele sentiu que do corpo dele saiu virtude, saiu poder, poder de cura. E claro que ele sabia, mas Jesus ele trabalhava com questionamentos, né? Jesus ele sempre estava fazendo perguntas que era para ver a intenção dos que estavam ao redor. Então ele foi e perguntou aos discípulos: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos eles não estavam preparados para esse questionamento, então eles foram e disseram: com essa multidão que lhe aperta e o Senhor quer saber quem lhe tocou, aí vem o propósito da pergunta de Jesus. Esta mulher se apresenta, sabendo que foi ela, veja assim como a fé dela estava tão forte, que ela tocou. A palavra de Deus diz que no mesmo instante ela se sentiu curada. E Jesus, levantando essa questão, ela se apresentou dizendo, fui eu. Né? Aí isso mostra o quê? Que ela tinha muita fé e assim, muita ousadia, muita coragem, né? Porque uma coisa é você fazer algo até esperando o bem. Outra coisa é você assumir que você fez, né? Naquele instante ela não pensou assim se Jesus teria achado bom ou ruim. Ela quis saber que ela se apresentou e disse, fui eu. Aí certamente contou a história, né? E Jesus ficou muito feliz. E veja que ela, nem por isso, ela estava tranquila, né? Assim, ela estava feliz, mas a palavra de Deus diz, lá no versículo 33, que ela vinha temendo, né? Sabendo com quem ela tinha adquirido aquele milagre, com quem ela tinha tido o encontro, né? Ela teve verdadeiro temor, reconhecimento da grandiosidade de Cristo, e tremendo, né? Poderia ser de emoção, de alegria, né? E então ela foi um momento de grande emoção e ela aí nessa hora já curada, ela prostrou-se diante dele e o adorou, com certeza, né? Dizendo toda a verdade, contando todo o sofrimento, né? E então ela teve a confirmação do milagre, além da cura. Jesus, dirigindo-se a ela, disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela recebeu salvação, recebeu a palavra de Deus pura, viva e eficaz na vida dela e recebeu a cura tão sonhada. Então, a gente tem exemplos de fé, de ousadia, né, de coragem, de estratégia, porque ela pensou para poder agir, né, ela traçou todo um plano. A palavra de Deus diz que ela, ouvindo falar que Jesus vinha, ela pensou, né, em seu coração que se ela tocasse na orla da veste dele, ela seria curada. Então, tudo isso para ela chegar nesse momento, ela pensou muito, né? E graças a Deus, para a glória de Deus, até hoje o nome de Jesus é glorificado por este e outros milagres, né? Porque Jesus, ele está sempre pronto a nos ajudar, mas ele quer também que a gente tenha disposição, né? A gente tem que ter um caráter de coragem, né? A gente não pode ficar prostrado diante das situações. Ela foi muito perseverante, porque ela passou toda aquela multidão. Talvez, se fosse outra pessoa, quando visse a multidão, se assustasse e dissesse, não, eu não vou enfrentar esse pessoal, eu já estou tão doente, tão fraquinha, e ainda vou enfrentar esse pessoal todinho para tentar tocar em Jesus, não vou, né? Então, ela não desistiu. E ela tinha também, quando ela se encontrou com Jesus, ela tinha um coração quebrantado. Ela estava pronta para receber o auxílio do Senhor, né? Ela foi disposta a fazer o que o coração dela propôs, sabendo da grandiosidade de Cristo, né? Imagine que fé a pessoa tocar numa roupa e ser curado, né? Então, a palavra de Deus lá em Lucas 8,50 diz assim, não temas, crê somente. Essa mulher, ela em momento nenhum temeu, né? O que a gente escuta aqui no relato, ela não, assim, não apresentou medo. Depois que ela recebeu a cura, ela se apresentou a Jesus temendo e tremendo, mas isso não quer dizer medo. Quer dizer reconhecimento do poderio, né? Reconhecimento da grandiosidade de Jesus, é o temor que nós temos a Deus que devemos ter.
Não é um medo como a gente tem de uma coisa material, né? É uma coisa maior que nos leva à edificação. Quem tem o temor de Deus não age segundo os seus preceitos. A gente não age de acordo com o que a gente acha certo, né? A gente está disponível a fazer a vontade de Deus de acordo com o que Ele ordena. Então, foi isso que essa mulher fez nesse encontro. Então, esse temor e esse tremor não era para, assim, necessariamente medo. Poderia ser de alegria, de emoção, felicidade, realização. Imagine que há 12 anos ela estava doente. Então, assim, ela esperava esse milagre a qualquer momento. Mas não sabia, né, que como iria reagir. A gente não sabe, né? A gente sabe que ia estar muito feliz, mas assim, né, deve ter sido uma alegria sobre maneira, assim, a gente não tem nem como calcular. Então, o nosso textuário está em Lucas também, só que não é no capítulo 8, é no capítulo 6. Vocês estão no livro de Marcos, aí vocês vão para o próximo livro, é Lucas. Aí o capítulo, que é o número grande, vocês vão procurar o capítulo 6 e o versículo 19, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isto. É assim, é outra história, mas a situação é a mesma. Então, lembrem que, às vezes, o nosso textuário ele não está dentro do texto que a gente leu, mas ele está no contexto, ele tem a mesma intenção, certo? Então, vejam o nosso textuário, em Lucas 6,19. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Está vendo? Lucas 6,19. Então, vejam como a palavra de Deus ela é forte, viva, eficaz e ela se confirma. A gente está lendo um milagre que aconteceu lá no livro de Marcos, né? Foi uma situação. A gente está vendo outra situação em Lucas 6. Mas o contexto das pessoas era o mesmo. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Talvez essas já tivessem até ouvido falar naquele milagre daquela senhora, né? A gente não sabe. Mas a gente sabe de uma coisa, que o encontro com Jesus, o encontro com Deus nos transforma, né? Todo milagre, desde o primeiro lá das bodas de Caná até hoje, todo milagre a gente viu que tinha a questão física e tinha a questão espiritual, né? Como essa mulher de hoje teve a fé alicerçada, porque ela já tinha fé. Se ela procurou Jesus, ela já tinha essa fé. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, o próprio Jesus, chegou para ela e disse: a tua fé te salvou. Então, imagine assim que ele reconheceu quão grande era a fé daquela senhora. Embora doente, embora tendo perdido seus recursos financeiros, talvez abandonada por alguns, né? A gente não sabe a situação dela, mas a gente sabe que não era uma situação favorável, uma situação boa. E o próprio Jesus reconheceu que a fé dela foi capaz de fazê-la sã, de curá-la e de salvá-la, porque disse assim: vá e esse mal você não vai mais padecer com esse mal. Então essa mulher ela teve um renovo espiritual, ela teve um encontro com Jesus e ela teve a vida transformada física e espiritualmente, não é isso? Então cabe a nós, cada um de nós, trazendo para a nossa vida prática, fazer o quê? Ter encontros com Jesus, encontros diários, encontros constantes, que a gente não saia da presença de Deus, porque é na presença de Deus que o milagre acontece. Talvez você não esteja doente, mas a gente está em um período de pandemia em que muitas pessoas falam de adoecer, né? E assim, às vezes a gente não adoece daquela doença, mas tem outras. A gente às vezes fica com medo, né, de ficar doente, com medo que o papai fique doente ou a mamãe, né? Às vezes a gente sabe uma notícia que um parente da gente adoeceu e tudo isso entristece o nosso coração. Mas se a gente tem um relacionamento firme com Deus, se a gente tem um relacionamento de confiança,
a gente vai tocar nele todos os dias. Então, aquilo que nos fere, aquilo que nos magoa, a gente vai mostrar a Jesus. Senhor, olha, eu tenho esse problema. Eu preciso dessa bênção, eu preciso me livrar desse pensamento triste, eu preciso me livrar desse sentimento de medo, eu preciso me livrar dessa incerteza, entende? Aumenta a minha fé. Tudo isso a gente vai conquistar a partir de encontros diários com Deus, né? Com Jesus. E eu já falei aqui que a gente aproveita esse período de pandemia para ler mais a palavra, pelo menos um versículo por dia. Não abandone a palavra de Deus, não abandone a leitura bíblica, né? Quando a gente vem para a igreja ou quando a gente está assistindo os cultos, tem o momento da leitura da palavra. E ali a gente vai ler e observar o que foi lido. Mas isso pode ser constante em nossa vida. Então, ao levantar, depois da oração, que a gente peça a Deus para abrir a nossa mente, para nos dar uma direção, ler um versículo. E aquilo vai frutificar dentro de nós, né? Vai nos fazer mais fortes, mais íntimos com Deus. Então, que a gente possa, assim como essa mulher, ter no nosso coração o propósito de estar indo ao encontro de Jesus, de estar tocando em Jesus, esperando uma maravilha, um renovo, né? Não precisa ser só uma questão física, não precisa ser só uma questão de doença. Pode ser uma coisa espiritual, né? Uma coisa que você quer muito, você quer saber mais da palavra de Deus, você quer orar mais, você quer cantar mais, você quer ter mais intimidade com Deus. Então, vá ao encontro de Jesus, toque na veste dele e peça a ele que ele vai lhe dar. Quando você faz esse caminho de ir até Jesus e de pedir a ele, é porque você já está exercitando a sua fé, você já está tendo estratégia, coragem, e Deus se agrada disso. Isso é muito bom para uma menina, para um menino que está na casa de Deus. Então, que a gente possa cada dia ter esse momento de nos encontrarmos com Deus. Não um momento num horário isolado, mas aquele momento que a gente tem aquele encontro e que Jesus permanece e aquela palavra vai ficando na mente da gente e a gente vai ouvindo e mentalizando aquilo que a gente leu. E aquilo vai produzir ao longo do dia e ao longo da nossa vida frutos, né, de bênçãos. Então, vamos ouvir um corinho, nos alegrar na presença do Senhor, para quando a gente voltar, dar continuidade à nossa aula. 1, 2, 3, palavrinhas! Respeitável público! É muito bom ter Jesus no coração! É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração.
glória a Deus. É muito bom ter Jesus no nosso coração, né? Porque Ele nos ajuda a passar no dia a dia, dando glória, né? Reconhecendo as maravilhas que Ele tem feito e que Ele faz diariamente. E tem as que a gente reconhece, e tem as que a gente nem reconhece, nem lembra. E Jesus está lá operando milagre, cuidando da gente, nos dando livramentos visíveis e invisíveis. Nós estamos numa época de isolamento social, né? Mas isso não diminuiu o carinho que a gente tem pelas pessoas, né? A vontade que a gente tem de abraçar o papai, a mamãe, até que a gente abraça, né? Que está em casa, mas um vovô que está distante, né? Um coleguinha da escola que a gente nunca mais viu. Essa vontade que a gente tinha de dar aquele abraço diário, ela está guardadinha, esperando o momento certo, né? Para acontecer. Então, eu vou ensinar vocês hoje a fazer um abraço. Esse abraço é tipo um cartãozinho, muito simples, que vocês vão fazer e vocês podem enviar por alguém, né? Para que entregue àquela pessoa. Você escreve uma mensagem, você escreve o nome da pessoa e você manda o seu abraço, né? Além dos abraços virtuais que a gente tem mandado, a gente pode mandar um cartãozinho em forma de abraço. E eu tenho certeza que quem receber vai ficar muito feliz, porque foi uma coisa que você mesmo fez. Não é isso? Então, vejam só, é bem simples. Vocês vão pegar uma folha de papel ofício e vocês vão tirar uma tira, certo? Uma faixa de papel. Pode ser o papel ofício e pode ser outro, tá bom? Pode ser um papel ofício colorido, por exemplo. Então, basta uma folha. Em uma folha vocês vão tirar a faixa, certo? E na outra parte que ficar, vocês vão desenhar as suas mãos, tá bom? Essa não é a minha mão, essa é a mão de uma criança que eu pedi que servisse de modelo. Está vendo como é bonitinha? Pronto, é mais ou menos o tamanho da mãozinha de vocês. Eu vou utilizar aqui fita dupla face para colar, mas vocês podem colar com cola, tá certo? É porque não ia dar tempo de secar. Então, o que é que a gente vai fazer? Isso daqui vai ser como se fossem os nossos braços, o braço e o antebraço, certo? Para ficar mais delicado, eu cortei ao meio e dobrei. Só para ficar com jeito de bracinho mesmo, tá vendo? Nas mãozinhas, nas suas mãozinhas que vocês desenharam, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão passar cola aqui embaixo, certo? No caso, eu passei a fita. E vocês vão colar em cada ponta. Tá? Ó, colou numa ponta. E o outro, vocês vão colar na outra ponta. Certo? Com as palmas voltadas para frente, né? Que o polegar é para cima. Certo? E aqui vocês vão poder escrever a mensagem que vocês vão mandar para a pessoa. Tá vendo? Ficou como um abraço mesmo. E quando você for enviar, aí você pode dobrá-las para dentro. Tá vendo? E essa pessoa vai se sentir abraçado. Quando ela abrir o seu abraço, vai estar aqui a sua mensagem. Pode ser: Jesus te ama, eu te amo, estou com saudades, certo? Então, bem simples, né? A nossa oficina criativa de hoje, o nosso abraço, vocês façam e mandem para o vovô, para a vovó, para o coleguinha da escola, para aquele seu vizinho que você já não está brincando tanto, né? Que a gente não pode estar saindo por enquanto. E tudo isso vai diminuindo mais um pouco esse distanciamento, né? Até o dia que a gente possa se encontrar novamente. Voltando para a nossa lição, vamos à atividade de hoje. A atividade de hoje é muito legal. Ela vai ter somente 2 quesitos. No primeiro, vocês lembram que Jesus estava no caminho onde uma multidão o cercava, não é isso? Então, vocês vão levar Jesus por entre a multidão até a mulher. Ou melhor, a mulher entre a multidão até Jesus, certo? Para isso, tem um caminho correto. Não pode passar por todas as pessoas, porque vai ter o lugar correto onde essa mulher vai ter que passar para poder encontrar Jesus, certo?
Vocês vão levar a mulher até Jesus. O segundo quesito, vocês vão escolher palavras que completem a frase. De acordo com o que a gente leu na Bíblia e na nossa lição, Jesus estava caminhando no meio da praia, da multidão ou da rua. O primeiro quesito já responde essa letra A. Jesus estava caminhando no meio da multidão, marca um X, no parêntese do meio. No meio daquelas pessoas havia uma muito doente. O primeiro quesito também responde. Quem foi que a gente levou até Jesus? Foi uma flor, uma criança ou uma mulher? Caso vocês vão marcar um X no parêntese onde tem a palavra mulher. Ela tinha ido em muitos atrás da sua cura. Quem prestou atenção na história, quem leu direitinho, sabe. Ela foi atrás de médicos, de professores ou de artistas? Ela foi atrás de médicos. Quem está doente procura um médico, não é isso? Ela tocou em que parte de Jesus ela tocou? Foi na cabeça? Foi na perna ou na capa, na roupa? Na roupa, né? Então, nem foi na cabeça nem na perna, foi na capa. A capa é como se fosse a roupa, a túnica, o vestido, a orla, certo? Cada tradução bíblica vai trazer uma indicação, mas é a roupa, certo? A capa. Jesus sentiu que dele saiu sangue, de Jesus saiu sangue, saiu poder ou água. Quando Jesus perguntou, quem me tocou em meio à multidão? Eu senti que de mim saía virtude. Virtude é isso, é poder. Que tipo de poder? Poder de cura, né? Unção de cura. Então, Jesus tinha esse poder que não precisou nem colocar a mão na mulher, né? A fé dessa mulher, ao tocar na orla da roupa de Jesus, fez com que dele saísse poder. Glória a Deus por isso. E essa mulher foi curada. Então, a gente tem na lição, Jesus tem um poder especial de fazer coisas que nós não podemos, né? Ele fará coisas especiais por nós, mas nós temos que pedir, igual aquela mulher, nós temos que pedir com fé, não é isso? Então, que a gente possa pedir crendo que vai receber, porque a palavra de Deus também diz, quem pede crendo, receberá. Então, devemos pedir-lhe e que a gente possa, durante essa semana, pedir com muita fé, o que a gente for pedir a Deus, pedir com muita fé, porque Ele se agrada de um coração quebrantado, Ele se agrada de uma pessoa voltada para Ele, Ele se agrada quando a gente vai até Ele, né? Pedir alguma coisa com fé que vai ter, porque a dúvida, ela não agrada a Deus. Se a gente for pedir com dúvida, Ele não se agrada, viu? Então, quando for pedir, pedir com fé que receberá, certo? Quem pede crendo, receberá. E outra coisa também, não ir ao encontro de Jesus também só para pedir. Você pode ir também para agradecer, né? Pelos feitos, como eu falei aqui, pelos livramentos, pela provisão, por tudo que Deus providenciou para o dia maravilhoso, pelo sol, pela chuva, pelos pássaros, né? Pelos animais, pelas pessoas, seus vizinhos, né? Pelos seus professores, que vocês têm visto somente pelas aulas online, que você está com saudade, os professores da escola bíblica, os professores da escola secular, né? Que a gente possa agradecer a Deus pela vida de cada um, né? E que Deus possa entrar com providência na vida de cada um e que possa nos livrar desse mal no tempo devido. No tempo que Ele achar devido, nós estaremos prontos para erguer as nossas mãos para o céu, agradecer a Ele e glorificar o Seu nome, porque Ele tem agido, né? Ele tem agido todos os dias, Deus está nos presenteando com bênçãos sem medida. Então, que a gente possa ser grato a Deus também, certo? Então, vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela aula e por tudo que Ele nos proporcionou hoje. Orem comigo. Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor, pelo dia, pela noite de paz, pela providência, pela vida de cada um dos nossos familiares, cada um que tem nos assistido, Senhor, pela vida de cada irmão da igreja,
os irmãos, Senhor, que estão em casa assistindo. Senhor Jesus, abençoa cada um, os professores da Escola Bíblica Dominical, o nosso pastor, a sua esposa, toda a sua família. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis, pelas bênçãos que o Senhor nos dá e que a gente nem consegue reconhecer. Que a gente possa, Senhor, ser mais grato e que o Senhor possa se revelar a nós diariamente, nos fazendo íntimos teus, amigos teus. Nós queremos conhecer Jesus cada segundo, né? Que a gente possa ser edificado pela tua palavra que tu deixou como um ato de amor, como um presente. Então, que a gente possa vir a ter sede e fome da tua palavra. Coloca ela no nosso coração para que a gente não peque contra ti, nos dá uma semana de paz e nos renova, Senhor, a cada manhã, assim como as tuas misericórdias. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor para todos vocês. Amém.